Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira nós vamos continuar com este texto do Evangelho de Lucas, capítulo 11, onde aparecem esses ais que o Senhor coloca contra os fariseus, principalmente os doutores da lei. E como nós refletíamos ontem, falando dos primeiros, o que está em jogo aqui não é simplesmente olhar para o passado e falar assim, nossa, como os fariseus eram realmente pessoas que se desviavam da lei. Mas cada um desses ais tem também uma reflexão que nós devemos fazer sobre como nós estamos vivendo o nosso papel na igreja. Temos muitos serviços, ministérios diferentes, mas cada um de nós tem o seu lugar, tem a sua missão. E neste mês missionário é hora de nós revermos como estamos vivendo a nossa missão na igreja. Então, com esse espírito, vamos nos aproximar do texto do Evangelho para hoje. Lucas capítulo 11, 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas, apóstolos, e eles matarão a uns e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Portanto, esse ai que toca os profetas diz respeito a todas as violências já feitas na igreja de tantas formas a tantas e tantas pessoas. E nós somos herdeiros desta geração ou destas gerações. E, portanto, é preciso, primeiro, assumamos a responsabilidade de todos os abusos e violências que acontecem e aconteceram na igreja. E que possamos, com a nossa vida, com a nossa missão, combater, denunciar, proteger aqueles e aquelas vítimas da violência, principalmente aqueles mais pobres, as crianças, aqueles que não têm defesa. O próximo ai que aparece diz, ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. E aqui nós vemos também que responsabilidade nós temos quando nós podemos ler, estudar, nos formarmos e o que estamos fazendo com a ciência adquirida, com os ensinamentos aprendidos na nossa catequese, na nossa comunidade de fé. Estamos realmente colocando aquilo que aprendemos a serviço das pessoas? Ou usamos
da nossa erudição, da nossa cultura, dos nossos títulos acadêmicos, para nos considerarmos superiores às pessoas que não tiveram a sorte e a oportunidade de poderem estudar como nós estudamos. É uma grande responsabilidade e nós, como membros da Igreja, somos chamados a buscar meios, modos de democratizar, de fazer com que aquilo que nós aprendemos possa chegar a mais e mais pessoas. Graças a Deus, em meio a toda essa pandemia, estamos aprendendo também a força que tem as mídias, a internet, para poder atingir mais e mais pessoas. E o final do Evangelho diz: quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Não é fácil levar adiante a missão. Certamente estamos e continuaremos a incomodar muita gente e farão de tudo para que nós nos calemos. Mas, revestidos da força que vem do alto e animados pelo exemplo de tantas pessoas que dão a sua vida para levar adiante a sua missão de anunciar a palavra, anunciar o reino de Deus, seguimos adiante. Peçamos então a bênção de Deus para enfrentarmos os desafios que a missão nos coloca hoje. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.